Olá! Hoje teremos a segunda aula do nosso curso de circuitos acoplados magneticamente. Nessa aula, nós estudaremos a indutância mútua. Vamos utilizar a mesma ilustração que já tínhamos utilizado na aula de apresentação. Ela servirá a nós como base para que a gente faça o desenvolvimento do nosso conteúdo. Vejam só, eu tenho aqui novamente apresentado duas bobinas, uma delas com a corrente I1, a bobina 1, e a corrente I2 na bobina 2. Ambas têm uma tensão que será induzida pelo próprio fluxo magnético V1 e V2. A tensão V1 ela é induzida devido ao fluxo criado pela própria corrente I1 e também por uma parcela do fluxo que é criado pela corrente I2, que alcança a bobina 1, alcança ou concatena a bobina 1. É uma forma também que esse termo é dito. Então, eu posso fazer o seguinte, posso escrever que o fluxo φ1, que é o fluxo total concatenado pela bobina 1, tem duas parcelas. Uma delas é a parcela que diz respeito à criação do fluxo pela própria bobina 1, e eu vou chamar de φ11. Esse segundo 1 corresponde à fonte que criou o fluxo, que no caso é a corrente 1. Ela vai criar a corrente 1. Todas as linhas de campo em azul, essas que concatenam apenas a bobina 1 e essa que também concatena a bobina 1. Então, todas em azul são aqui o φ11. Tem também uma segunda parcela, uma parcela de fluxo que é criado pela bobina 2. Nesse caso particular, eu vou chamar esse fluxo de φ12, o fluxo que é criado pela bobina 2 e que alcança a bobina 1. É esse aqui que está ilustrado em vermelho, que sai da bobina 2 e alcança a bobina 1. Todas as linhas de campo que estão aqui dentro são aquelas que criam a tensão que nós veremos na tensão induzida. Pronto! É o que a gente precisa para começar a desenvolver o nosso conteúdo. Eu posso começar pegando essa função aqui de cima, essa equação que eu acabei de escrever, e multiplicando inteiramente ambos os lados por N1. N1 é a quantidade de espiras que eu tenho na bobina 1. Ao fazer essa multiplicação, eu encontro a equação que segue, que eu vou começar a escrever agora todo em branco, só porque eu não quero ficar fazendo a troca de cores o tempo inteiro, que eu perco um pouco da dinâmica do vídeo. Um pouco da dinâmica da aula, melhor dizendo, né? É igual a N1 φ11 mais N1 φ12. Agora eu posso utilizar um outro operador. Além de ter feito a operação de multiplicação N1, eu posso derivar ambos os lados. N1 é uma constante e, portanto, fica sempre fora da derivada. Então, eu vou ter aqui N1 de φ1 dt, derivando em relação ao tempo. E aqui eu tenho N1 de φ11 dt mais N1 de φ12 dt. Aqui eu já consigo fazer alguma análise. Vejam só, a quantidade de espiras que multiplica um fluxo que concatena uma bobina é exatamente o que a gente chama de tensão induzida. Então, já posso dizer, isso aqui é a própria tensão V1, a tensão induzida na bobina 1, que tem duas parcelas. Uma parcela do fluxo criado pela própria corrente I1, que circula pela bobina 1, que são todas as linhas de fluxo magnético em azul, mas essa especificamente que foi criada pela corrente I2 e que alcança a bobina 1. Ou seja, eu tenho aqui V1, enquanto que aqui eu posso dizer que tem uma parcela que eu posso chamar de V11. Tensão induzida na bobina 1 pela corrente criada pela corrente I1. Tensão induzida na bobina 1, aqui esse segundo termo, eu posso chamar de V12. Posso, então,
escrever da seguinte forma: V1 é igual a N1. E aqui eu posso fazer uso de uma outra propriedade de cálculo, a regra da cadeia. Já que o fluxo φ11 depende da corrente I1, eu posso dizer que derivada de φ11 em relação a I1, derivada de I1 em relação ao tempo. Posso usar a mesma regra da cadeia aqui desse lado. Já que o fluxo, 2 é criado pela corrente 2, então eu posso fazer a derivada do fluxo em relação à variável que eu gera, 2 d e 2 dt. Aqui eu apresento uma definição. N1 vezes a derivada do fluxo φ11 em relação a I1 é o que a gente vai chamar de autoindutância 1. Note, apesar de aparecer essa derivada aqui, esse valor é constante, porque no final das contas, o fluxo e a corrente são grandezas lineares, ou seja, a relação entre eles é uma reta. A derivada de uma reta é uma constante. Portanto, L11 é um parâmetro constante e é chamada, como eu disse, autoindutância. Vou até escrever aqui. E aqui eu tenho um segundo parâmetro, que é N1 vezes a derivada φ12 em relação a I2. Isso é chamado de indutância mútua 1,2. M12. A depender do livro também você pode encontrar L12 ou LM. Depois a gente discute mais a respeito disso, mas a gente vai fazer uso aqui nesse curso da nomenclatura M12. Vai usar M para definir indutância mútua, porque é assim que é utilizado na maioria dos livros de circuitos. Então, esse M eu vou chamar de indutância mútua. Posso seguir aqui adiante com o meu desenvolvimento e dizer o seguinte: V1 vai ser igual a L11. Aqui vale o mesmo comentário anterior. Sabendo que a relação entre fluxo e corrente, que cria o fluxo, é uma relação linear, a derivada do fluxo em relação à corrente vai dar um número. E, portanto, N1 vezes essa derivada vai dar um valor de indutância mútua, que também é uma constante. Seguindo aqui a escrita, eu tenho que V1 vale L11 vezes a derivada de I1 dt mais M12 derivada I2 dt. Nós encontramos aqui em cima. Aqui eu posso até reescrever um comentário que eu já tinha feito antes, né? Esse termo aqui é a parcela da tensão induzida que é criada pela corrente 1 e que concatena, quase não sai, a bobina 1. E esse segundo termo é a parcela da tensão induzida na bobina 1, que é criado pela corrente I2, que cria um fluxo que alcança a própria bobina 1. E aqui vale o comentário: se não houver a bobina 2, aqui nessa ilustração, ou se a corrente I2 não existir, a bobina não tiver nenhum tipo de fonte de corrente, significa dizer que esse termo é zero e, portanto, a tensão induzida vai depender exclusivamente da autoexcitação, ou seja, vai depender exclusivamente da criação do fluxo φ11, que é criado pela corrente I1. Vou tirar aqui essa anotação, porque no caso da gente, a gente quer trabalhar exatamente com indutância mútua, exatamente quando M12 existe. Vou fazer o mesmo desenvolvimento agora para a bobina 2. Já em relação à bobina 2, nós sabemos o seguinte: o fluxo concatenado por ela, pela bobina 2, vai ser igual ao fluxo que é criado
pela própria bobina 2 e que concatena a bobina 2. O primeiro 2 é a indicação da bobina e o segundo 2 é a indicação da corrente I2. Mais o fluxo que alcança a bobina 2 e que é criado pela outra bobina, pela bobina 1. Posso seguir o mesmo desenvolvimento que eu fiz antes. Mais uma vez, vamos mudar a cor para deixar uma cor única, em vez de ficar trocando o tempo inteiro. N2 vezes Φ2 é igual a N2 vezes Φ22 mais N2 vezes Φ21. Posso utilizar um outro operador, o operador derivada. Então, eu faço a derivada em relação ao tempo. dt. Deixa eu colocar aqui um pouco mais para cima para nos sobrar um pouco mais de espaço. Fica melhor para trabalhar. Que é igual a N2 derivada Φ22 em relação ao tempo mais N2 derivada Φ21 também em relação ao tempo. Esse termo aqui, esse primeiro termo, é exatamente a tensão induzida na bobina 2. N2, que é a quantidade de espiras, vezes todo o fluxo que concatena a bobina 2. Veja que todo fluxo significa dizer o fluxo que só concatena a bobina 2, o fluxo criado pela corrente 2 que concatena também a bobina 1, mas também está aqui dentro da bobina 2, ou seja, tudo que está aqui, essas linhas de força do campo magnético em vermelho, mais o fluxo que foi criado pela corrente 1, aqui em azul, que alcança a bobina 2. Essas linhas que estão em vermelho, todas as 5, né? Essas duas, mais essa aqui, corresponde ao fluxo Φ22, ou seja, concatena a bobina 2 e é criado pela corrente 2, enquanto essa parcela aqui corresponde ao fluxo em azul, esse aqui especificamente, que concatena a bobina 2, por isso o 2 aqui, e é criado pela bobina 1, a corrente 1. Por isso tem aqui o 1. Escrevendo isso, eu posso dizer, então, que esse primeiro termo corresponde à tensão induzida na bobina, V2. Esse aqui corresponde à parcela V22, que é criada exclusivamente pela própria bobina 2. E esse segundo termo aqui do lado direito da igualdade corresponde à parcela da tensão induzida na bobina 2 devido ao fluxo criado pela bobina 1. Posso seguir também o desenvolvimento e aplicar também a regra da cadeia. Ao aplicar a regra da cadeia, eu tenho que V2 vai ser igual a N2 dφ22. Esse fluxo aqui é criado pela corrente I2. Então, fica dI2 dt mais N2. Esse fluxo aqui é criado pela corrente I1. Então, a derivada tem que ser em relação à corrente 1. dI1 dI1 dt. Mais uma vez, cabe aqui um momento para reflexão. A esse termo, a gente chama de autoindutância da bobina 2, L22. E a esse termo aqui, a gente chama de indutância mútua, M21. A depender do livro, você pode encontrar também L21. O mesmo comentário que eu fiz em relação ao caso anterior é válido. Se especificamente não houvesse a bobina 1, ou caso a corrente de excitação I1 na bobina 1 fosse zero, significava dizer que não haveria o fluxo Φ21.
e, portanto, a tensão induzida seria zero. Nesse caso particular, não nos interessa, porque no final das contas o que a gente quer é a existência dessa bobina para poder fazer o tratamento dos circuitos magneticamente acoplados. É necessário frisar também que eu fiz o desenvolvimento, mas eu não fiz um comentário que eu só vou provar nas aulas que eu tratar de energia. M12 é igual a M21 e a partir de agora a gente pode, portanto, dizer que é igual a M. Ou seja, a indutância mútua da bobina 1 em relação a 2 é igual à indutância mútua da bobina 2 em relação a 1. Então, a gente pode chamar pelo mesmo nome e vamos chamar, no caso, pela mesma letra. A letra M maiúsculo vai representar a indutância mútua. Para a aula de hoje é isso aí. E eu te encontro na aula que vem para a gente começar a exercitar um pouco sobre a representação de sistemas magneticamente acoplados em circuitos elétricos e também fazer a discussão sobre a polaridade. Até breve!